Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje o nosso assunto será furos em vigas. Bom pessoal, nosso assunto de hoje, como eu já disse, será furos em vigas. Nós vamos aprender a como calcular o furo horizontal em uma viga, certo? Muitas pessoas aí executam furos em vigas, muitas vezes sem dimensionar, né? Isso, dependendo das dimensões do furo, não é uma coisa ruim, né? A gente pode sim dimensionar lá um furo, né? Executar um furo lá na obra, sem que seja necessário eu mudar as características de cálculo da minha viga, né? Ela não vai mudar o comportamento da viga por conta daquele furo. Mas quando o furo extrapola um certo limite, nós temos que dimensionar a nossa viga considerando este furo. E é justamente o que nós vamos fazer hoje. Bom, como que vai ser esse processo de dimensionamento? Eu peguei aí o processo de dimensionamento que é descrito no livro do Leonhardt e Monin, né? Também temos aí as literaturas do Sussenkind, que fala um pouquinho disso, mas eu vou seguir aí o livro do Leonhardt, certo? O que ele explica lá, que ele vai calcular o furo como se fosse ali uma espécie de pórtico, então eu achei mais interessante essa técnica que ele usa, mais fácil de entender, tanto para quem explica quanto para quem está escutando a explicação. Então vamos lá, vamos deixar de papo aí e ir para o que interessa. Eu vou dividir a folha aqui em duas partes e vamos dimensionar o furo. Eu vou colocar aqui as características da minha viga. A minha viga ela vai ter uma seção de 20 por 50, certo? Digamos que eu já calculei a armadura dessa viga, enfim, já calculei aqui, vou colocar, por exemplo, 4 barras de 12 aqui embaixo e mais 2 barras de 12 aqui em cima, né? Já calculei a viga, a armadura principal da viga, e agora eu vou simplesmente detalhar o meu furo, né? A questão do meu furo. Essa viga, ela é uma viga que tem 5 metros de vão, certo? E tem um carregamento de 20 kN por metro aqui, ó. 20 kN por metro, certo? Como que eu faço? É uma viga biapoiada, né? Vocês repararam aqui pelo tipo de vinculação. É uma viga biapoiada. Agora eu vou calcular o meu diagrama de cortante e o meu diagrama de momento para essa viga aqui, certo? Como é uma viga biapoiada, é muito simples, né? Não precisa nem pensar muito. A gente já sabe como é o comportamento desse diagrama aqui. Para a cortante é isso daqui. E para o momento será isso aqui. Certo? Peço perdão pelo desenho aí, porque eu estou numa posição não muito favorável, né? Como que eu calculo isso daqui? Tem que calcular o momento e a cortante. A cortante é muito simples, né? QL sobre 2. E o momento também, muito simples, QL ao quadrado sobre 8. Vamos fazer essa continha aí e ver quanto que dá. Tenho QL, no meu caso aqui o Q é a minha carga, correto? 20 vezes o L, que é o meu vão, eu esqueci de colocar aqui no desenho, mas já falei que é 5 metros. 5 metros, então 5 metros, tudo isso dividido
por 2. Então eu tenho aqui uma cortante com um valor de 50 kN, certo? Igualmente para o meu momento aqui, a única coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa continha aqui, ó. O 5 vai estar ao quadrado e é dividido por 8. Tenho aí um momento de 62,5 kN. 62,5 kN. Beleza, não preciso me preocupar aqui no caso da cortante, qual é positivo, qual é negativo, isso já passou essa época aí. Nós precisamos simplesmente saber quanto é essa cortante, certo? Digamos que eu vá executar um furo nessa viga. Eu vou executar um furo, por exemplo, veio lá no projeto, eu tenho que passar uma tubulação nessa viga, vou executar o furo da viga e eu vou puxar esse furo aqui, ó, 50 centímetros a partir da borda esquerda para dentro da viga, vai ser a locação do eixo do meu furo, certo? Aqui é o eixo do meu furo. Meu furo tem 20 centímetros por 50, certo? Então esse é o furo que eu vou executar na viga. Sempre quando o furo ultrapassar 60% da seção da altura da minha viga, eu tenho que dimensionar, né? Obrigatoriamente terei que dimensionar, considerar ela no cálculo. Então eu vou dimensionar esse furo, porque ele já ultrapassa 60% da seção da altura da minha viga. 60% de 50 seria 30 centímetros. Eu tenho um furo de 50 centímetros, né? Quase o dobro aí. Então eu tenho que considerar no meu cálculo. Primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, eu tenho que achar a minha linha neutra. Porque como a gente já viu lá no nosso último vídeo também, o furo sempre, né, o ideal, logicamente, é ficar abaixo da linha neutra, né, onde eu tenho a seção tracionada, né? Então eu tenho a seção comprimida, no caso de vigas com carregamentos gravitacionais, logicamente. Eu tenho lá a face superior comprimida e a face inferior tracionada. Então eu tenho que manter esse furo sempre na região que está tracionada, né? Porque não faz sentido eu colocar um vazio dentro de um local comprimido, né? Porque o ar, a pressão atmosférica, não tem resistência à compressão. Então, vamos lá. Como que eu faço para achar a linha neutra? Eu vou achar a linha neutra com o auxílio da tabela do KC/KS. Já ensinei como que faz para encontrar a linha neutra com a tabela do KC/KS. Então a primeira coisa que eu vou calcular aqui será o KC. Para quem não se lembra como calculo o KC, é 20 vezes, 20 no caso é o BW, né? Vezes os 50 ao quadrado, dividido pelo meu momento. Qual que é o meu momento? 62,5. Só que nesse caso aqui está kN/metro, eu quero kN/centímetro. Então é só multiplicar por 100. Então vai dar 6.250 vezes 1,4. Aí eu terei o meu KC, certo? Então vamos calcular isso. Tenho 20 vezes 50 ao quadrado, dividido por 6.250 vezes 1,4. O meu KC é de 5,71. 5,71. Não tem unidade, porque até tem unidade, mas é um valor que eu vou procurar lá na tabela. E encontrar, como vocês estão vendo aí na tela, a relação do βx, né, que é o x sobre d. O meu βx, vocês podem ver aí, que ele deu aí por volta de 17%, né, 17% da seção. Então, o que isso significa? Que desses 50 centímetros aqui, 17%, pegando da face mais comprimida até a face mais tracionada, é a locação do meu x, né? Ou seja, da minha linha neutra. Então, a minha linha neutra, que é o meu x, será igual a 0,17 vezes
50 centímetros. Certo? Então vamos multiplicar aqui, ó. 0,17 vezes 50, tenho aí um valor de 8,5 centímetros. 8,5 centímetros. Por que eu tenho que saber isso, pessoal? Por que é importante eu saber essa questão aí da minha linha neutra? Porque imaginem só, deixa eu fazer aqui num outro desenho. Imaginem só que eu tenho aqui uma viga, né? Eu vou executar um furo nessa viga. Vou executar um furo aqui nessa viga. E a minha linha neutra está passando por aqui, por exemplo. Cerca aí de, por exemplo, 40% da seção, que é o que a gente usualmente trabalha, né? Eu tenho o meu furo localizado na minha seção comprimida. Então eu tenho aqui tensões de compressão, certo? Que vão tender a fazer o que com esse furo aqui? Vai tender a esmagar esse furo, né? Como eu não tenho resistência nenhuma aqui, apesar de eu, por exemplo, reforçar aqui com a armadura, né? Eu não vou ter uma resistência tão grande aqui e esse furo pode causar aí uma patologia ou até trazer a ruptura dessa viga por completo, né? Então o ideal é sempre trabalhar com o furo abaixo da linha neutra, tá, pessoal? Então é por isso que a gente tem que encontrar a linha neutra. Onde que eu vou locar o meu furo? Digamos que lá no projeto eu já tenho essa locação, né? No nosso caso aqui eu já tenho essa locação do furo. Digamos que eu tenho aqui a seção da minha viga, ó. E esse furo vai ficar aqui, ó, onde eu tenho 17 centímetros aqui, tenho 20 de furo e tenho 13 centímetros aqui embaixo. Então aqui é o meu furo, certo? É o furo que eu vou executar na minha viga. Vejam só. Então aqui é onde eu vou executar o furo da minha viga. Eu estou locando ele aqui a 50 centímetros do apoio até o eixo do furo. E a locação dentro da seção da viga é isso daqui, ó. 17, 20 centímetros, que é a altura do furo, vezes 13 centímetros, que é a parte de baixo aí do furo. Ou seja, essa parte aqui vai trabalhar a compressão, né? Então, vou colocar um Czinho aqui, ó, de compressão. E aqui vai trabalhar a tração. Vou colocar um Tzinho aqui de tração. Certo? Beleza, então. Outra medida que eu tenho que encontrar, pessoal, é a medida do eixo de tensões do furo. O que é esse eixo de tensões do furo que eu vou chamar aqui de Z? Esse Z, pessoal, ele é a medida onde eu vou posicionar as minhas tensões, que são uma tensão binária de força de tração e compressão, onde eu vou transformar também em um momento, né? Então imagine assim, eu tenho um furo aqui, ó. Eu tenho furo, certo? Em cima desse furo eu vou ter tensões também de cortante. Embaixo também terei tensões de cortante. E vou ter aqui um binário. Neste caso aqui eu vou ter cortante aqui, vou ter uma normal, né, de compressão. Aqui também eu tenho uma cortante, uma normal de tração. E eu tenho aqui, nesse entre-eixos, um momento, certo? Então aqui eu tenho um momento, tenho uma binária, uma força binária aqui de tração e compressão e as cortantes. Então é para essas forças aqui que eu tenho que dimensionar a armadura do furo da viga, certo? Para essas cortantes, para esses momentos. Porque qual é a teoria que eu vou seguir aqui? A teoria de que essa parte de cima que trabalha a compressão e essa parte de baixo que trabalha a tração, eles vão trabalhar como flexo
compressão e flexo-tração. A mesma coisa que a gente faz lá, o mesmo procedimento que a gente faz para pilares, certo? Então, quando a gente calcula uma viga, o que a gente faz? A gente calcula a viga para flexão simples, né? Como se ela sofra apenas por flexão e por cortantes, logicamente. Mas eu não tenho forças de compressão e nem forças de tração atuando diretamente na viga. Neste caso aqui, eu vou fazer o processo de cálculo de pilares para eu calcular essa face de cima e essa face de baixo. Certo? Pode parecer um pouco estranho, né? Mas conforme a gente for trabalhando aí, vocês vão entender o conceito da coisa. Certo? Então, deixa eu separar isso aqui. Eu vou encontrar, entendendo esse raciocínio aqui, eu tenho que encontrar o quê? Eu tenho que encontrar esse binário de forças normais, né? A força normal de compressão e a força normal de tração, certo? Aqui, para quem não está conseguindo se localizar, isso aqui é o furo, tá? É o mesmo furo que eu tenho ali em cima. Sempre quando eu fizer esse símbolozinho aqui é porque é o furo. Certo? Então, beleza. Vamos encontrar todas essas forças aqui. Eu vou encontrar a força cortante, a força normal e o momento. Como que eu faço para encontrar a força cortante? Eu tenho que encontrar, primeiro, os momentos atuantes na seção do meu furo, certo? A seção do meu furo é aonde? No eixo do meu furo. Então, em vez de eu usar esse momento máximo aqui e essa cortante máxima, eu tenho que usar a cortante equivalente na seção do furo e o momento também na seção do furo. Como é que eu faço isso, Felipe? Bom, muito simples. Eu vou encontrar primeiro a cortante aqui, tá? Como que eu faço para encontrar essa cortante? Vou fazer aqui em cima mesmo. Essa cortante, nós vamos fazer a minha cortante total, 50. É como se fosse uma regrinha de 3 aqui, só que eu vou fazer direto, tá? Eu não vou fazer aquela, desenhar a regrinha de 3, vou fazer a conta direto. Vezes 2, por que 2, Felipe? Porque metade da minha viga é 2,5, certo? Eu vou descontar esses 50 centímetros aqui que eu tenho, e aqui eu tenho 2. Tenho 2 metros aqui. Então, quer dizer, esse triângulo maior está para esse triângulo menor, correto? Proporcionalmente. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar a minha cortante total, multiplicar por esse comprimento de 2, dividir por 2,5, que é o comprimento total, e eu terei a minha cortante nesse ponto aqui, ó, no ponto de 50 centímetros. Então, vamos fazer essa conta. Ó. Vai ser 100 dividido por 2,5, porque 50 vezes 2 é 100, dividido por 2,5 vai dar 40, tá? Então, nessa seção, a minha cortante nessa seção, no meio do furo, é equivalente a 40 kN, certo? Beleza, encontramos a cortante. Como que eu faço para encontrar o momento agora? O momento não é área da cortante? Exatamente. Então, a gente vai calcular a área dessa cortante aqui. Como que eu faço para calcular isso, Felipe? Simplesmente calcular a área de um trapézio. Como que é o cálculo da área de trapézio que eu também aprendi esses dias. Antes eu fazia diferente. Eu calculava um retângulo e depois um triângulo em cima. Muito mais difícil. Mas eu consegui decorar a fórmula do trapézio. Agora eu vou calcular só por trapézio. Como que eu calculo esse momento aqui? Que eu vou chamar, aqui é VS, que é a cortante da seção, e eu vou chamar aqui de MS, tá? Que é o momento na seção. MS será 40, que é a minha cortante na seção, mais 50, que é a minha cortante máxima, dividido por 2, tudo isso vezes a distância, né? A distância não, a cota da base, né? O comprimento da base do meu trapézio, que é 50 centímetros, vezes 50 centímetros. Tá pequeno isso aqui, né? Tá ruim pra caramba enxergar. Deixa eu fazer maior aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó.
fazer o VS, que deu ali 40 kN, e vou calcular o MS, que será 40, que é a minha cortante na seção, menos 50, calcular aqui o momento na seção, que será 40 mais 50 dividido por 2, tudo isso vezes a base do meu trapézio, que é 0,5. Fazendo essa conta aí, nós teremos o momento. Então, 40 mais 50, tudo isso dividido por 2, vezes 0,5. Tenho um momento aí de 22,5. 22,5 kN/metro. Então, esse é o meu momento na seção, certo? O meu momento bem no eixo aqui do furo. Maravilha? Então, calculamos a cortante na seção e o momento na seção. Obtendo esses dois valores, eu consigo encontrar as primeiras cargas dessas resultantes aqui, que é as cargas normais, né? As tensões normais aí, que ocorrem nessa viga aí, na parte de cima e na parte de baixo do furo, que vai ser o seguinte: as duas forças normais terão o mesmo valor, então, ó, normal de tração é igual a normal de compressão, que será igual ao momento dividido por esse Z, certo? Então, vai ser MS dividido por Z. Quanto que é o Z? O Z, ele vai do eixo aqui dessa seção até o eixo da seção de baixo. Então, como que eu calculo o Z? Muito simples. Eu vou calcular 0,20 mais 0,17 dividido por 2 mais 0,13 dividido por 2. Deu para entender? Porque 17 dividido por 2 para eu pegar o eixo dessa seção, 13 dividido por 2 para eu pegar o eixo da seção de baixo. Eu tenho aí 0,35. Então, o meu Z equivale a 0,35. Certo? Beleza. Vamos continuar aqui então. Vamos só substituir os valores. Eu tenho o meu momento, que é de 22,5. Deixa eu tirar o quilonewton, preciso agora. 22,5 dividido por 0,35. Lembrando que se você estiver trabalhando em metros, faça tudo em metros. Se estiver trabalhando em centímetros, faça tudo em centímetros. No nosso caso aqui, até o momento, nós estamos trabalhando em metros. A minha normal aqui, fazendo essa continha, 22,5 dividido por 35, eu tenho uma normal de 64,3, arredondando, 64,3 kN, certo? Porque vamos entender como que a gente chegou nisso aqui. Momento não é força vezes distância? Se a gente fizer ao contrário, eu quero encontrar a força, como que eu faço? Eu faço o momento dividido pela distância. É exatamente o que eu tenho aqui, ó. Esse momento que eu tenho, que eu acabei de encontrar, é esse momento aqui de cima, ó, o momento da seção. Só que é o momento da seção da minha viga como um todo, né? Então eu vou decompor ela em duas binárias de tração e compressão, certo? Depois eu vou encontrar o momento para cada seção, né? Para a seção de cima e para a seção de baixo, né? No momento, não vamos confundir, eu falei no momento na questão de neste momento. Até o momento nós estamos calculando as binárias da seção como um todo, para a gente encontrar as reações normais, as tensões normais de tração e compressão nessas duas faces do furo, né? Na parte de cima e na parte de baixo, certo? Então nós encontramos essas duas forças que vão atuar
nesses dois pilarzinhos aqui, vamos chamar assim, certo? Beleza. Então vamos continuar. Encontramos a força normal. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou encontrar as forças cortantes que atuam na parte de cima do furo e na parte de baixo do furo, certo? Aqui, nessa hora que eu calculei aqui as forças normais, eu poderia ter colocado 80% do meu momento, certo? Porém, eu decidi não aplicar esse fator de 80%, porque muitas vezes, dependendo da seção da viga, a parte superior vai absorver a maior parte do momento, né? A parte de baixo vai absorver a parte da tração, né? As normais de compressão vai ser absorvido pela parte de cima e a de tração vai ser absorvido pela parte de baixo. Então, na literatura, se vocês forem procurar, vou deixar inclusive na descrição do vídeo a página do livro do Leonhardt que fala disso, né? Que fala sobre aberturas em vigas, para vocês entenderem esse processo aqui, certo? Então vamos encontrar agora essas cortantes aqui, ó. Tem uma cortante na parte de cima do furo e uma cortante na parte de baixo do furo. Nós vamos encontrar essas forças agora. Como que eu faço para encontrar isso? Eu vou utilizar, como eu já disse, o valor total da cortante, né? Então o meu VS, o meu V de compressão, que é a cortante de compressão, será equivalente à minha cortante total de 40, né? A cortante na minha seção. Então vai ser igual a VS, que por sua vez será igual a 40 kN, certo? Igualmente aqui para a cortante de tração, que será, dessa vez eu vou considerar um fator de redução, que eu vou considerar apenas 20% dessa cortante atuando aqui embaixo. Então, na minha cortante de baixo será VS vezes 0,2, que é 20%. Ou seja, 40 vezes 0,2 vai dar 8 kN, certo? Então vamos entender o que eu falei. Eu poderia ter multiplicado essa cortante para depois eu encontrar o momento por 0,8, com 80% atuando na parte de cima e 20% atuando na parte de baixo. Só que eu vou considerar 100% atuando na parte de cima e 20% atuando na parte de baixo, certo? É uma consideração que eu estou fazendo. Beleza. Encontrando as duas cortantes, né, que são essa forcinha aqui e essa forcinha, eu vou encontrar o meu momento para os dois eixos aqui, né? Eu tenho um momento aqui e tenho também um momento aqui. Vou encontrar esses dois momentos. Vou chamar aqui também de momento de compressão e momento de tração. Como que eu calculo o meu momento de compressão, pessoal? Meu momento de compressão será a minha cortante de compressão, que eu acabei de calcular ali em cima, vezes o comprimento do meu furo, que eu vou chamar aqui de LF, dividido por 2. Por que isso, Felipe? Eu não entendi essa parte. Vamos lá. Momento não é área da cortante? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, ó. Esta área aqui, ó, é o que? É a minha cortante de compressão. Digamos que essa cortante aqui de compressão é 40, ó. A gente acabou de calcular. E essa daqui de baixo é 8. Qual que é a área desse triângulo? 40 vezes a metade desse furo. Que é exatamente o que a gente acabou de fazer, ó. Cortante vezes a metade do furo será o meu momento. Então, como o momento é a área da cortante, estamos seguindo o raciocínio, tá, pessoal? Vejam como é bem lógico essa questão aqui, que é descrita no livro do Leonhardt. Então, é bem lógico, se você for interpretar aí nos mínimos detalhes.
Então vamos substituir os valores aqui. Eu tenho 40 vezes 25, vou colocar direto, porque o LF é 50 dividido por 2 vai dar 25, 0,25. Então eu vou ter aqui 40 vezes 0,25, 10 kNm. 10 kNm é o meu momento para essa seção de compressão aqui em cima, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo. O momento de tração será o meu V de tração vezes LF sobre 2, portanto 8 vezes 0,25, que vai dar 2, né? 2 kNm. Beleza. Encontramos, pessoal, todas essas variáveis aqui, ó. Como é que calcula pilar mesmo, Felipe? Eu esqueci. Inclusive eu tenho alguns vídeos que falam sobre pilar, então é interessante, se você não viu ainda, você assistir os vídeos e depois voltar para essa parte aqui, tá? Porque eu não vou explicar como é exatamente que a gente chega naqueles valores e tudo mais. Então a gente vai calcular diretamente, tá? Bom, lá na aula de pilares eu falei sobre os parâmetros que nós tínhamos que encontrar para encontrar o pilar, né? Para calcular o pilar. Que era aquele Vzinho, né? Que eu esqueci o nome, tem um nome específico. Esse Vzinho é um dos valores que a gente vai utilizar para dar entrada lá no ábaco de Venturini, certo? Então nós vamos utilizar esse Vzinho para dar entrada lá e também vamos calcular o Mi, que é o outro valor que a gente entra lá no ábaco de Venturini. Então nós vamos calcular o Vzinho de compressão, o Mi de compressão e vamos calcular o Vzinho de tração, que eu esqueci o nome dessa letra grega que eu nunca decoro. E o Mi de compressão aqui. Como que calcula este Vzinho aqui, né? Para quem já se esqueceu. Para calcular o Vzinho, eu tenho que utilizar as forças normais, tá? Então vai ser a minha força normal, que eu encontrei aqui de 64,3. Então 64,3 vezes 1,4 dividido pela minha área da seção. Qual que é a área da seção aqui no caso da compressão, pessoal? A área da seção de compressão é a largura da minha viga vezes a altura aqui, ó, dessa parte de cima da minha viga, né? Então vai ser 17 vezes 40. 17 vezes 20, desculpe. 17 vezes 20 que vai dar 340. Então, 340 centímetros aqui, ó, centímetros quadrados. Nesse caso, pode deixar em centímetros mesmo, tá? Porque a gente está fazendo uma equalização de unidades aqui. Então, é 340 centímetros vezes o meu FCD. Eu esqueci de falar para vocês qual era o FCK que eu estou utilizando aqui, ó. Meu FCK é de 25. Portanto, o meu FCD será de 25 dividido por 1,4. Dividido por 1,4. Quanto que dá isso? 25 dividido por 1,4 dá 17,85. 17,85. Porém, eu vou utilizar aqui não em MPa, mas sim em kN por centímetro, para a gente fazer essa equalização de unidades aí. Bom, desculpa, parou de gravar aí, pessoal. Vamos continuar aqui, vamos fazer essa continha aqui, ó. Então é 340 vezes 1,785, que eu transformei aqui de MPa para kN, tá? Então vai dar esse valor aqui. Esse resultado será um valor de 0,148, quase 0,15, certo? Então esse é o nosso Vzinho para encontrar lá na tabela de Venturini, certo?
Vou encontrar o meu Mi agora. Como que eu faço para encontrar o Mi? Vou pegar o meu momento, que aqui está em kN por metro, eu tenho que passar para kN por centímetro. Então, em vez de ser 10, vai ser 1000, né? Que é só multiplicar por 100. Vai ser 1000 vezes 1,4 dividido pela área da seção, que é 340, vezes a altura da seção, que é de 17, vezes 1,785, que é o meu FCD, certo? Então, esse é o meu Mi. Então, vai dar 1000 vezes 1,4, tudo isso dividido por 340, vezes 17, vezes 1,785. E o resultado é 0,135. Quase 0,14. Vou fazer a mesma coisa para a parte de tração, né? É exatamente igual, só vai mudar as áreas de seção. Porque a cortante não, a normal é igual, né? 64,3. Então é 64,3 vezes 1,4 dividido pela área da seção, que agora é uma área menor, né? Que é 13 vezes o 20, que é o 20 de largura aqui, ó. Então vai dar 260 vezes 1,785, que é o meu FCD. Fazendo essa continha aí, vou até utilizar esse mesmo aqui de cima, mudar para 260 aqui embaixo. Eu tenho um valor de 0,19. Vou calcular o meu Mi agora, o meu Mi de tração aqui, ó. Mi de tração, que será aqueles dois que eu encontrei aqui, né? 2 kN por metro. Só que eu vou passar para kN centímetro, então será 200 vezes 1,4 dividido por 260 vezes 13, porque a altura da minha seção aqui é 13, vezes 17, 1,785, que é o meu FCD. Então eu tenho 200 vezes 1,4 dividido por 260 vezes 13 vezes 1,785. Tem um valor aí de 0,05, vai arredondando já. 0,05. Agora o que eu vou fazer? Está aparecendo aí para vocês na tela o ábaco de Venturini, certo? O ábaco de Venturini ele funciona da seguinte maneira: nós temos que encontrar a relação D' sobre H para eu escolher o ábaco de Venturini. Já expliquei isso para vocês em umas 3 ou 4 aulas que eu fiz sobre pilares. Essa relação D' sobre H que nós vamos utilizar é de 0,05, porque eu tenho 50 centímetros de altura da minha viga e eu vou utilizar um comprimento de 3 centímetros mais ou menos. Então vai dar uma relação D' sobre H de mais ou menos 0,05, certo? Então eu escolhi esse ábaco que está aparecendo para vocês aí na tela, onde eu não travo a quantidade de barras, eu só travo o posicionamento das barras, certo? Então, com esse gráfico escolhido, nós vamos encontrar esse fator que está aparecendo para vocês aí, que é o ômega, certo? Através do ômega, nós vamos calcular a armadura. Ele é um fator multiplicador aí para a gente encontrar a nossa armadura, certo? Então, para o primeiro valor aí, que é a seção comprimida, né? O pilar que vai gerar uma flexocompressão, nós temos aí um ômega com um valor de 0,13,
certo? Como mostra para vocês aí na tela. Aproximadamente, tá? Porque como a gente está trabalhando com ábaco, né, é um valor aproximado. E para o ômega de tração, a gente vai utilizar o mesmo gráfico, só que a gente vai passar para esse lado aqui, ó. Para o ômega de tração, nós temos aí um valor de 0,18, certo? Então, guardem esse valor aí. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó, nós temos o que, pessoal? Nós temos um ômega, vou até colocar aqui, ó, para compressão, que vale 0,13, e um ômega para tração, que vale 0,18. E vejam só, aqui já dá para notar o quão racional é esse método, né? Porque nós temos uma armadura maior onde nós temos tração, né? E uma armadura menor onde nós temos compressão. Logicamente que isso derivou da tabela de Venturini, né? Mas faz todo sentido esse método de dimensionamento de furo, né? Então, com esses dois valores, a gente consegue encontrar a armadura, que eu vou chamar aqui de armadura de compressão, e a armadura que eu vou chamar de armadura de tração. Como que é que eu faço para encontrar a armadura de compressão? Será o meu ômega 0,13 vezes a minha área da seção, que nós já sabemos que é 340, vezes o meu FCD, que é 1,785, tudo isso dividido pelo FYD. O que é o FYD mesmo? É a resistência do aço que eu estou utilizando minorado em 1,4. Eu estou utilizando o aço de 500 MPa, né? Então, eu vou colocar aquele minorado em 1,4 em kN, né? Vai dar 43,5. Então, fazendo essa continha aí, vamos ver quanto será a nossa área de aço. 0,13 vezes 340 vezes 1,785 dividido por 43,5. Tenho uma área de aço de 1,81 centímetros quadrados. Então, essa é a área de aço para o pilarzinho de cima. Agora a gente vai fazer a área de aço para o pilarzinho de baixo. O meu ômega é 0,18, a minha área da seção é de 260, o meu FCD é o mesmo e o meu FYD também é o mesmo. Então, fazendo essa continha, nós temos, deixa eu até substituir essa daqui, ó, 260. E aqui é 18. Temos uma área de aço de 1,92 centímetros quadrados. Certo? Beleza. Encontramos a área de aço do quê? Né? Agora vamos interpretar aí. Nós encontramos a área de aço do reforço desse pilar aqui, ó. Pilar de cima, que eu estou chamando de pilar, vocês já entendem o porquê, né? Pilarzinho de cima e pilarzinho de baixo. Certo? Porém, não é só isso que nós temos, né? Nós temos as chamadas armaduras de suspensão e os estribos dessa parte aqui, né? Eu tenho o estribo aqui, ó, nessa parte, que eu tenho que considerar justamente essa parte como se fosse uma viguinha. Então, nós vamos calcular também. Eu falei que o vídeo ia ser longo. Então, vamos continuar aí o cálculo dos estribos e da armadura de suspensão. Como que eu calculo estribo? Já tem um vídeo também aí como calcular estribo. Eu não vou me ater muito aos detalhes aqui. Vou passar direto para o dimensionamento. Para calcular os estribos, eu tenho que ter alguns fatores. O primeiro fator que eu tenho que calcular é o alfa. Vou chamar aqui de alfa V2, que está igual no meu último vídeo. Esse alfa V2 é em cima do meu FCK, que ele é o quê? 1 menos o FCK dividido por 250. Quanto que é o meu FCK? Meu FCK é de 25. Então, se eu fizer 25 dividido por 250, vai dar 0,1. Nem preciso fazer a conta. 1 menos 0,1 vai dar 0,9. Então, esse é o meu alfa, tá? Próximo fator que eu preciso
é o FCD, que eu já tenho aí, que é 1.785. Só que eu tenho que passar agora para quilonewton por metro quadrado. Então, o meu FCD será de 17.850, certo? Também tenho o meu FCTD. O que é esse FCTD? Tantos fatores, né, que a gente tem aí. Esse FCTD tem uma tabela que está aí para vocês na tela, indicando, dependendo aí da resistência do concreto, eu tenho o FCTM, o FCTK inferior, o FCTD em MPa, kN por metro quadrado e kN por centímetro quadrado, tá? Para a gente não ter que calcular esses fatores. Então já está aí para vocês na tabela. O FCTD que nós vamos utilizar para o concreto de 25 MPa é de 1.282, certo? Então esse é o nosso FCTD. Então eu tenho esses três fatores para calcular estribos. O estribo que nós estamos calculando aqui, pessoal, é o estribo de uma viga normal. Nós estamos calculando o estribo para flexão simples, não para pilares, tá? Então a gente calcula a armadura longitudinal como se fosse um pilar e os estribos a gente calcula como se fosse realmente uma viga simples, de flexão simples. Então vamos continuar. Próximo fator que eu tenho que encontrar é o VC. O que é o VC? É a cortante que o concreto é capaz de absorver sozinho, né? Por isso que a gente encontrou todos esses fatores aqui. O alfa, o FCTD, e o FCD e o FCTD, que é tudo em relação ao concreto, né? Não sei se vocês perceberam. Que é justamente para a gente encontrar essa cortante que o concreto é capaz de absorver sozinho. Então o FC é 0,6 vezes FCTD vezes o BW da minha viga em metros vezes o D. Então esse é o meu FCD. Então vamos calcular, vamos substituir os valores. Então é 0,6 vezes o meu FCTD, que é quanto? 1.282, vezes o BW da minha viga, que é de 0,20, né? 20 centímetros, vezes o meu D. O D é o quê? O D é a altura útil da minha seção. Se eu estou trabalhando com 17 centímetros e eu estou deixando 3 centímetros de comprimento, quanto que é o meu D? É de 14 centímetros. Certo? Então vamos fazer essa continha aí. 0,6 vezes 1.282 vezes 0,2 vezes 0,14. Tenho aí um resultado de 21,53. 21. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Aumentou. 21,53. O que? 21,53 kN. Certo? Então essa é a cortante que o concreto vai absorver sozinho, sem depender de armadura, sem nada. Agora eu vou fazer o cálculo da armadura para a diferença da cortante que eu tenho para a cortante que o concreto resiste. Qual que é a cortante que eu tenho? A cortante que eu tenho é a cortante máxima aqui, ó, a cortante máxima na seção, né? Que é de 40. Lembra que a gente calculou aqui, ó? Cortante, cadê, ó? Que é a cortante na seção, que é de 40, certo? Então vamos calcular aqui o nosso VSW, que é justamente a cortante residual, que é a cortante que vai sobrar do que o concreto resiste e a cortante que existe lá na minha seção. Então vai ser 40 vezes 1,4 menos a cortante que o concreto resiste, que é de 21,53. Certo? Vamos fazer essa continha aí. 40 vezes 1,4 menos 21,53. Tem um resultado de 34,4. 34,5 arredondando, né? Que é 34,47.
Agora sim, pessoal, com esse valor em mãos, eu posso calcular a minha área de aço para os estribos, certo? Então vamos lá. Como que eu calculo a área de aço? Vou calcular 34, que é o meu VSW, que é a cortante residual, 34,5, dividido por 0,9, vezes o meu B, o meu D, que é a altura útil, né, que é de 0,14, vezes o meu FYD, que é 43,5. FYD, que é a resistência de escoamento do aço. Então vamos lá, tá acabando, tá acabando. 34,5 dividido por 0,9 vezes 0,14 vezes 43,5. 6,29 centímetros quadrados. O que isso significa? Que nesse espaço de 50 centímetros eu tenho que ter de armadura de cisalhamento aí, né, os estribos, o equivalente a 6,29 centímetros quadrados. Logicamente, dos dois lados, né? Então eu vou ter que ter a metade para um lado, metade para o outro, né? Porque os estribos trabalham com duas perninhas aí. Então imagine assim, né? Os estribos é isso aqui, né? Então os estribos, eles são isso aqui. Tem uma perninha de um lado, uma perninha do outro, certo? Então eu tenho que ter aqui 6,29 sobre 2 desse lado e 6,29 sobre 2 desse lado. Como que eu vou fazer essa conta? Vamos considerar aí uma bitola, por exemplo. Deixa eu abrir aqui a tabela de aço para vocês. Está aparecendo para vocês aí na tela já. Vamos considerar, por exemplo, uma bitola de 8 milímetros. Uma bitola de 8 milímetros tem uma área de aço de 0,50 centímetros quadrados, né? Então eu tenho aí 6,29 dividido por 2, para eu colocar uma perninha de cada lado, depois dividido por 0,50. Volta a ter 6,29, logicamente, né? Eu dividi por 2, depois multipliquei por 0,50, volta a ter 6,29. Mas eu tenho 6,29, o quê? Estribos no espaço de 50 centímetros, né? Então eu vou dividir 0,50 por, sei lá, 6 estribos. Eu tenho aí um espaçamento de 8 centímetros. Eu vou ter uma bitola de 8 milímetros a cada 8 centímetros, certo? Para essa distribuição aqui de aço. Esse daqui é o estribo daqui de cima, da parte aqui de cima, mas eu também tenho a armadura de suspensão. Como que eu calculo a armadura de suspensão? A armadura de suspensão, que é chamada ASWS, ela é calculada da seguinte maneira: 80% da minha cortante, certo? Vezes 1,4, menos aqueles 21,53, que é a resistência do concreto, né, que o concreto resiste sozinho. Eu vou ter um outro VSW aqui, né, que é VSWS. Então aqui vai dar 0,32, então é 32 vezes 1,4 menos 21,53. Dá 23,3 kN. O meu ASWS, que é a armadura de suspensão, vai ser 23,3 dividido por 0,9 vezes 0,14, que é a altura da seção,
vezes 43,5. Então é 23,3 dividido por 0,9 vezes 0,14 vezes 43,5. 4,25 centímetros quadrados. O que significa isso, 4,25 centímetros quadrados? Que na minha armadura de suspensão, que eu vou fazer agora aqui para vocês, vou detalhar para vocês a viga, o furo da viga. Para vocês entenderem. Que até agora foi só conta, 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 e nós não fizemos nada ainda, né? Então imagine, eu tenho a minha viga aqui, e eu tenho o furo da viga aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho o furo da viga. Eu calculei aquela armadura daqui de cima, né? Tem essa armadura e essa armadura. Aqui eu tenho a armadura original da viga, que eu já calculei. E eu vou até colocar aqui já, ó. Aqui é a armadura longitudinal da própria viga, tá? Então eu já calculei essa armadura e essa armadura, que deu aqui, ó. Cadê? 1,81 centímetros quadrados e 1,92 centímetros quadrados, certo? Então vou colocar essas armaduras aqui, ó. Teoricamente, essas armaduras, ela é como se fosse isso aqui, ó. Fazer uma seção transversal aqui da viga, ó. Aqui eu tenho furo, certo? Essa armadura que a gente calculou, teoricamente, é isso daqui, ó. São 4 armadurinhas aqui, ó. Certo? Então essa parte de cima aqui deu 0,81. Então o AS aqui é de 1,81, né? E aqui deu um AS de 1,92. Certo? Porém, o que eu vou fazer aqui? O que eu costumo fazer. Como eu já tenho uma armadura aqui, né? No caso dessa viga, a armadura que eu tenho aqui em cima é 2 barras de 12,5, e aqui embaixo eu tenho aquelas 4 barras de 12,5, eu vou colocar toda essa área de aço aqui somente, ó, só nessa parte aqui do reforço. Então eu vou colocar aqui 2 barras de 12,5, que vai dar mais ou menos 2,5 centímetros quadrados, e aqui também 2 barras de 12,5. Por que isso? Porque eu estou igualando as 2 barras. Porque lá na obra, para o pessoal não confundir, né? Qual barra que vai embaixo, qual barra que vai em cima. Então, para eles não confundirem, coloca as 2 barras iguais. Aqui são os estribos que a gente calculou. Então, vai os estribos aqui, ó. Embaixo vai ser o mesmo estribo, apesar da cortante ser menor, eu vou colocar o mesmo estribo justamente para não confundir também. Esses estribos aqui, como a gente calculou aqui, ó, ele deu φ de 8 a cada 8. Então deu φ de 8 milímetros a cada 8 centímetros. Aqui embaixo também, φ de 8 a cada 8. E aqui nós temos a armadura de suspensão. Armadura de suspensão. Essa armadura de suspensão aqui, pessoal, ela tem que ter 1/4 de L, de H, que é a altura da minha viga, né? Vou colocar aqui H sobre 4. H sobre 4. H é isso aqui, ó.
certo? Esse é o comprimento, o espaçamento onde eu tenho que colocar todas as minhas armaduras de suspensão. Então, como eu tenho aqui, pessoal, uma SWS, que é a armadura de suspensão de 4,25, eu vou colocar aqui 3 barras. Aqui eu tenho 12,5, certo? 12,5 centímetros, né? Porque é 1/4 de 50, certo? Se eu pegar 3 barras de 8 milímetros e colocar nesse espaçamento de 12,5, eu vou ter aqui aproximadamente fio de 8 milímetros a cada 3 centímetros, certo? Lembrando também de respeitar a parte do agregado, né? Não colocar muito próximo um do outro, porque a armadura de suspensão vai ser próximo mesmo, tá? Porque vai ter uma sobrecarga de tensões aqui para ele distribuir entre os banzos. Então ele vai ser próximo mesmo. Então deu fio de 8 a cada 3 centímetros, certo? Então, é assim que ficou o detalhamento. Nós temos um furo aqui, coloquei a armadura que eu encontrei aqui, ó. Encontrei essa armadura aqui de 1,81, coloquei toda ela aqui, ó. Coloquei 1,81 aqui, porque eu já tenho 2 barras de meia aqui em cima. Coloquei também 1,91 aqui embaixo. Igualei as 2 armaduras para 2 barras de 12,5, para não confundir lá na obra. Coloquei os estribos aqui de 8 milímetros a cada 8 centímetros e a armadura de suspensão, fio de 8 milímetros a cada 3 centímetros, tá? Para uma viga de 5 metros com um carregamento de 20 kN por metro, ou seja, 2.000 kg por metro nessa viga, que é uma viga média aí, vai, 2.000 kg por metro, já considerando o peso próprio, já essa aqui é a carga final. Então é assim que se faz o dimensionamento de uma armadura com reforço para furo, tá? O vídeo ficou extremamente longo, né? Tive que dividir em 2 partes para que vocês pudessem apreciar essa parte do dimensionamento de um furo, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque deu um trabalho desgraçado para fazer esses vídeos, tá? Porque o celular ele tem um limite de gravação, né? Então tive que parar, gravar toda hora. Eu sei que vocês perceberam aí alguns cortes, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Maravilha, então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!